Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 4 de julho de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje, também na composição da Câmara, o Dr. Samuel Riema, o Dr. João Marcelo de Oliveira e a doutora Adriana Pereira. Também sessão do Dr. Tiago Dias Negrão, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Pedro, Dr. Gabriel, doutora Mariana, que sustentarão oralmente suas ações recursais ou acompanharão o julgamento. Digo que essa sessão é gravada, após seu término será disponibilizado no canal do TIT no YouTube. Peço aqui a gentileza de deixar os microfones desligados para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito também a todos os advogados, colegas juízes, a brevidade e objetividade de sempre. Atendendo aqui da pauta, auto de infração 40.82.210, 11 representações comerciais de válvulas, limitada, relatoria do Dr. João Marcelo, trata de um recurso ordinário. A doutora Mariana se encontra presente para fazer a sustentação oral, então passo a palavra ao relator para que possa contextualizar a acusação fiscal. Fica à vontade, doutor Marcelo. Senhor presidente, vou pedir antes de usar da palavra, fazer o registro para que todos acompanhemos aí juntos, né? Perfeito, até já liberei aí no sistema para edição. Bom dia. Bom dia. Deu uma alteração pronto. no formato aqui, mas tá Tranquilo. bom. Eu vou passar a leitura, então, do relatório. Então, trata-se de recurso ordinário, interposto às folhas tais ofertadas pelo contribuinte, em face da decisão de primeira instância, as folhas que julgou procedente o presente aí lavrado em virtude da infração abaixo descrita. Infração relativa ao pagamento de imposto. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 115.033,96 no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, por emissão dos documentos fiscais relacionados ao demonstrativo anexo, referentes a operações tributadas, com erro na aplicação de alíquota, conforme se comprova pela cópia dos documentos juntados. O montante do imposto devido foi calculado conforme alíquotas determinadas no artigo 52 e 54 do RICMES,
2000 e a resolução SF 4 de 98. Também foi aplicada a redução da base de cálculo, prevista no convênio ICMS 52/91, introduzida a legislação paulista no artigo 12 do artigo 2 do anexo 2 do RICMES. A infringência foi aos artigos 52, 58, 215, parágrafo 3º, item 4, letra B, aos artigos 87, 56, 56A e 54, inciso 5 do RICMES 00. E a multa foi capitulada no artigo, no inciso 1º, no artigo 85, inciso 1º, a linha C da Lei 6.374 de 89. É necessário destacar que a apreciação do recurso ordinário foi determinada pela decisão de folhas 766, 776 da Câmara Superior desse Egrégio Tribunal, que reconheceu a nulidade parcial da decisão de folhas 474 e 476 e determinou o retorno dos autos para a instância ordinária para complementação do julgado nos termos abaixo transcritos. Diante dos votos de vista e preferência aqui apresentados, reformulo meu voto para reconhecendo a nulidade parcial da decisão recorrida por falta de fundamentação, nos termos em que nele apresentados, os autos sejam remetidos a uma das câmaras ordinárias para que uma nova decisão seja prolatada, relativamente às operações que destinaram as mercadorias à UTC Engenharia e à Chain Engenharia, restando sobrestada a avaliação do recurso especial interposto pela contribuinte. Com efeito, o presente julgamento se limitará a analisar as operações envolvendo as empresas acima mencionadas, respeitando assim o quanto determinado pela Câmara Superior. Assim, no que se refere à matéria objeto de julgamento, temos que a decisão recorrida asseverou que a questão a ser resolvida depende de se determinar se os destinatários localizados no estado do Rio de Janeiro são classificados ou não como empresas de construção civil, qualificando-se assim como contribuintes de ICMS e, consequentemente, fazendo jus à aplicação da alíquota de 4% nas operações ora glosadas. Nesse diapasão, a decisão recorrida asseverou que a aplicação da alíquota de 4% utilizada pela autuada em momento algum é justificada, pois mesmo que os documentos juntados possam indicar que, de alguma maneira, as destinatárias em questão sejam consideradas pelo Estado do Rio de Janeiro como contribuintes do ICMS, o fato é que a análise probatória evidencia o contrário, estando perfeita a acusação fiscal. Por sua vez, a contribuinte ora recorrente sustenta em apertada síntese que 1. As destinatárias das operações, a UTC Engenharia e Chain, são empresas de construção civil, mas não se dedicam exclusivamente a essa atividade. 2. As empresas em questão comercializam as mercadorias adquiridas com terceiros ou empregam as mesmas em suas atividades, sendo certo, contudo, que as mercadorias comercializadas jamais seriam empregadas na construção civil por se tratarem de válvulas utilizadas no controle ou bloqueio de fluidos industriais dos setores de óleo e gás e que jamais poderiam ser usadas na construção. 3. Os documentos juntados às folhas 40, 49 e 54, 56, apuração de ICMS das empresas destinatárias das mercadorias, que inclusive contém operações com débito de ICMS, evidenciam que as empresas destinatárias são de fato contribuintes do ICMS. 4. Resposta à consulta 38 de 2013, de 13 de março de 2013, definiu que se os destinatários das mercadorias, ainda que empresas do ramo de construção civil, realizem com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial operações de circulação de mercadoria, deve ser aplicada a alíquota interestadual nas operações com elas realizadas. E 5. O Estado do Rio de Janeiro já determinou, por meio da Resolução 862/2015, o cancelamento das inscrições estaduais das empresas de construção civil que não exercessem atividades relacionadas ao ICMS, de modo que as empresas UTC e Chain devem ser consideradas como contribuintes de fato do imposto. Assim, a recorrente requereu a conversão do julgamento em diligência para a comprovação das alegações por elas suscitadas. Em relação ao mérito, cancelamento do AIM. A protesto por sustentação oral, as folhas 435. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e devolvo a palavra ao seu presidente. Agradeço, doutor João Marcelo, doutora Mariana, muito bom dia. A palavra é da doutora. Acho que o áudio está desligado ainda. Bom dia. Bom dia.
Agradeço a disponibilidade, peço licença que eu vou compartilhar a tela para mostrar um PowerPoint. Está aparecendo? Pois bem, como já informado pelo ilustre relator, se trata de um caso, autuação de CMS, por aplicação pelo contribuinte Ponce ter aplicado a alíquota de 4%, sendo que deveria aplicar a alíquota interna. Ocorre que o nosso primeiro ponto é demonstrar que as empresas, tanto a UTC quanto a Shine, não atuam no ramo de construção civil. Tanto que é possível se ver pelos bens comercializados, objetos comercializados, que se tratam de válvulas que são utilizadas para bloqueio, controle e direcionamento de fluidos de gás e óleo. Aqui eu junto, eu demonstro para os senhores, o NCM das válvulas que foram comercializadas. E pode ver que todas elas têm fins para instalações industriais dos setores de óleo, gás, petroquímicos e químicos. Elas não são utilizadas para construção civil. Então, não temos nem que considerar que a empresa ela é somente do ramo de construção civil. Ela atua com várias vertentes. Também, aqui a gente demonstra que as empresas são contribuintes de ICMS, conforme demonstrado, em relação devido ao bom relacionamento que a empresa tem com o registro que a empresa tem com seus parceiros, OTC e Chain, eles disponibilizaram para a gente os registros de apuração de ICMS, tanto de entrada quanto de saída. Esses registros é possível se ver nas folhas, em relação ao OTC, nas folhas 40 a 42, como mostra aqui, ó, registro de entrada, OTC, entradas. Aqui temos o registro de apuração de ICMS das saídas da empresa OTC Engenharia. A gente se encontra também nas folhas 40 e 42. Ainda também juntamos no processo em sede de impugnação a guia de recolhimento de ICMS, que não tenho o que falar. Demonstra que a UTC ela realmente é contribuinte de ICMS. Isso a gente consegue analisar, a gente consegue ver essa guia de pagamento nas folhas 49. Em relação à Shine, a gente possui registro de apuração de ICMS também nas folhas 54 a 59. A gente consegue ver as entradas e as saídas para apuração do ICMS. Ainda, a cliente, ao negociar com as empresas, ela também verificou no Sintegra, que é o único meio público que o Estado do Rio de Janeiro disponibiliza para verificar que as empresas eram contribuintes de ICMS. E elas estavam, e que elas contribuíam, elas com o ICMS continuam contribuindo. Então, a empresa não pode ser punida por ter aplicado a legislação no sentido de que quando a empresa não é do ramo de construção civil, ou se ela faz operações de comercialização de mercadorias, circulação de mercadorias, a empresa pode aplicar a alíquota interestadual de 4%. Tanto como mencionado pelo ilustre relator, temos a solução de consulta, que fala que já entendeu ser aplicável a alíquota interestadual quando comprovado que o destinatário do estabelecimento da empresa de construção civil é efetivamente contribuinte de ICMS. E não apenas tem o parágrafo 2 do antigo artigo 56A,
que ele dispõe que o disposto no caput não se aplica na hipótese de operações, na hipótese de a empresa de construção civil compra da circulação de mercadorias. Então, podemos ver que a empresa agiu dentro da legalidade, ela fez o que podia fazer, não tem como ela fiscalizar toda a empresa se ela não cabe a ela fiscalizar os parceiros comerciais, se eles são contribuintes eles são de fato construção civil ou contribuintes de ICMS, ela fez o que estava permitido por ela, foi acessar o Sintegra, conseguiu provas documentais de que a empresa é contribuinte de ICMS, então seguimos nesse ponto. Aí eu gostaria de destacar também que as documentações que a gente demonstrou nos autos, temos na inscrição estadual, que é o Sintegra da UTC, a declaração de contribuinte de ICMS no estado do Rio de Janeiro, nas folhas 39, o livro de registro de apuração, que eu, como já havia falado anteriormente, nas folhas 40 e 42, temos notas fiscais emitidas pela UTC à Petrobras com destaque do imposto, nas folhas 43 e 48, temos recolhimento de ICMS na folha 49 e, além disso, que é uma prova que foi juntada um pouco depois, como podemos ver pelas folhas, temos autorização de fornecimento que faz expressa menção de que os materiais comercializados são destinados à revenda, como podemos ver na folha 313 e 317. Em relação à Shine, a gente possui o Sintegra, o livro de registro e também temos o recibo de entrega da GIA do ICMS do estado do Rio de Janeiro. Assim, não tem como não tem como ignorar o fato de que as empresas destinatárias são, de fato, contribuintes do ICMS, além de que a atuação delas, como demonstrado no início da apresentação, não são construção civil, porque os bens, os materiais comercializados são utilizados mais na questão de controle, bloqueio, fluidos de óleo, gás, indústrias mais petroquímicas, enfim. Por isso, eu concluo falando que em período de cancelamento da exigência fiscal em relação a essas duas empresas, uma vez que comprovado que as empresas não são do ramo de construção civil, e mesmo que fosse, elas ainda são contribuintes de ICMS, sendo a alíquota interestadual a que deveria ser aplicada, conforme a legislação do 56A, parágrafo 2º também. Por fim, finalizo aqui. Agradeço, doutora Mariana. Devolvo a palavra ao doutor João Marcelo. Obrigado, doutorito. Então, eu vou passar a leitura do voto. Voto. Trata-se de auto de infração relativa à acusação de falta de pagamento do ICMS em virtude de erro na aplicação da alíquota interestadual. Os fatos geradores reportam-se ao período de janeiro de 2013 a setembro de 2014. Consoante mencionado no relatório, o presente julgamento se limitará a apreciar as alegações do recurso ordinário relativas às operações envolvendo as empresas do TC Engenharia e a Shine Engenharia nos estritos termos determinados pela decisão de folha 766776 da Câmara Superior desse egrégio tribunal. Nesse diapasão, importa-nos, para o caso em tela, determinar se as operações envolvendo as empresas acima mencionadas devem ser consideradas como destinatárias as empresas contribuintes do ICMS ou não, para assim se estabelecer qual a alíquota aplicável nas operações glosadas. A contribuinte sustenta que ambas as empresas são contribuintes de imposto, asseverando que os documentos juntados comprovam suas alegações, devendo ser aplicada a alíquota interestadual no cálculo do imposto e não a alíquota interna, como afirma o fisco. Pois bem, para melhor compreensão da matéria, ora submetida a julgamento, pertinente transcrever os artigos 56 e 56A e o artigo 1º do anexo 9º, vigente à época dos fatos, do RICMES 2000. Artigo 56. No cálculo do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, de que trata o parágrafo 5º
do artigo 2º, nas hipóteses do incisos 7 e 8 do artigo 2º, observar-se-á o seguinte: a alíquota interna a ser usada será aquela que corresponde à carga tributária efetiva incidente nas operações e prestações internas destinadas ao consumidor final, considerando eventuais isenções e reduções de base de cálculo vigentes. 2. A alíquota interestadual a ser utilizada será aquela fixada pelo Senado Federal, exceto na hipótese do inciso 3º e no 3º, caso haja, no estado de origem, incentivo ou benefício, concedido em desacordo com o disposto na linha G, inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, a alíquota interestadual a ser usada será aquela que corresponde à carga tributária efetivamente cobrada pelo estado de origem. E o 56A, que estava vigente, dizia assim, olha, na operação que destine mercadorias à empresa de construção civil localizada em outra unidade da federação, deverá ser aplicada a alíquota interna. Parágrafo 1º. Para fins desse artigo 1, aplica-se o conceito de empresa de construção civil constante no artigo 1º do anexo 11. 2. O documento relativo à inscrição no cadastro de contribuinte de ICMS não faz prova da condição de contribuinte. Parágrafo 2º, que foi revogado pelo decreto 52.921, com efeitos a partir do dia 1º de maio de 2008. O disposto no caput não se aplica na hipótese da empresa de construção civil comprovar a realização de, no mínimo, uma operação relativa à circulação de mercadoria nos 12 meses anteriores à data de aquisição da mercadoria, excetuadas as importações. E o artigo 1º, anexo 11 do RICM 00, diz o seguinte, que considera-se empresa de construção civil para fins de inscrição em cumprimento das demais obrigações fiscais previstas nesse regulamento, toda pessoa natural jurídica que executar obras de construção civil promovendo a circulação de mercadorias em seu próprio nome ou nome de terceiro. Muito bem. Então, na leitura dos documentos e demais informações juntadas às folhas 210 seguintes, verifica-se que o contribuinte enviou mercadorias para empresas construtoras localizadas no Rio de Janeiro, destacando o imposto com base na alíquota estadual, quando deveria ter efetuado o destaque com base na alíquota interna, tendo em vista que os destinatários se enquadravam na regra disposta do artigo 56A do RICM acima transcrito. Aliás, e conforme já ressaltado pela representação fiscal, a própria recorrente admite que as empresas localizadas no estado do Rio de Janeiro, para os quais enviou as mercadorias, são empresas de construção civil, consoante consignado na resposta de folhas 33, referente à notificação fiscal de folhas 23 e seguintes. Análise mais detida dos documentos, juntados às folhas 40, 49 e 54, 59, respectivamente relativas às empresas UTC Engenharia e Chain Engenharia, ao contrário do alegado pela recorrente, demonstram, segundo o nosso sentir, que as empresas não são contribuintes de ICMS, pois, embora os documentos em questão, de fato, indiquem que as destinatárias possuem inscrição estadual e, eventualmente, até façam apuração de ICMS, resta claro que esses mesmos documentos evidenciam um volume desproporcional de operações isentas ou não tributadas e indicam CFAPs de mercadorias que não são objeto de saída posterior tributada. Em relação às DANFs juntadas, temos que até o dia 30 de abril de 2008, o artigo 56A do RICM, em seu parágrafo 2º, admitia exceção à aplicação de alíquota interestadual, ao dispor que o disposto no caput não se aplica na hipótese da empresa de construção civil comprovar a realização de, no mínimo, operação relativa à circulação de mercadoria nos 12 meses anteriores à data da aquisição, excetuadas as importações. A edição do decreto 52.921 de 2008, a seu turno, revogou o parágrafo 2º do artigo 56A do RICMS, não se admitindo qualquer exceções à exigência da aplicação da alíquota interna nas operações que destinem mercadorias a empresas de construção civil localizadas em outra unidade da federação. Desta feita, com a edição do decreto, a comprovação da operação como foi feita com a juntada de DANF de pelo menos uma operação relativa à circulação de mercadorias nos últimos 12 meses não mais permite exceção à exigência da aplicação da alíquota interna. Em outras palavras, entendemos que as provas juntadas às folhas 40, 49, 54 e 59 não lograram êxito em demonstrar a habitualidade e volume que caracteriza o intuito comercial de modo que possa ser aplicada a alíquota estadual, motivo pelo qual também afastamos a aplicação da resposta à consulta 38 de 2013. O fato é que a legislação de regência aplicável em São Paulo
A época das operações determinava expressamente que toda e qualquer operação interestadual de contribuinte paulista com destino a empresas de construção civil, ocorridas entre maio de 2008 e dezembro de 2015, deveria ser tributada a alíquota interna, independente do destinatário ter praticado ou não fatos geradores do ICMS, ou operações de importação de mercadoria em qualquer época, ou possuir um atestado de contribuinte de ICMS em seu estado. Ou seja, a legislação era taxativa ao fixar a alíquota interna na situação exposta, sem exceções, de sorte que as alegações da recorrente não possuem sustentação na legislação vigente à época das operações, sendo, portanto, imperioso reconhecer a procedência da acusação fiscal. Quanto à alegação de que o Estado do Rio de Janeiro já determinou, por meio da Resolução 862 de 2015, o cancelamento das inscrições estaduais das empresas de construção civil que não exercessem atividades relacionadas ao ICMS, de modo que as empresas do TC e Chain devem ser consideradas como contribuinte de fato do imposto. Temos que a mesma foi publicada em 13 de maio de 2015, com prazo inicial de 60 dias, prorrogado pelas resoluções 887 de 2015 e 903 de 2015, sendo certo que não estava vigente à época dos fatos geradores. Além disso, temos que os efeitos daquela resolução também foram alterados pela resolução 882 de 2015 e não há nos autos documentos que comprovem que a manutenção das inscrições das empresas destinatárias no decurso do tempo tem ocorrido porque, além de construtoras, eram contribuintes de fato do imposto, como alega a recorrente. Todavia, mesmo que assim fosse, segundo o nosso entender, tal legislação fluminense não excluiria a exigência fiscal da autuada devido ao comando legal do artigo 56A do RICMES 2000 já exposto. Quanto ao pleito de conversão do julgamento em diligência, entendo incabível, inescapável concluir que a conversão em diligência se dá quando a existência de dúvidas de fato a serem esclarecidas ou previdências saneadoras a serem tomadas. No ponto, convém assumir da acusação fiscal como posta, através dos fatos narrados, documentos juntados, não havendo necessidade de qualquer providência adicional, conforme pretende a recorrente. Indefiro, portanto, por fim, remanescendo nos limites judicantes impostos pela Colém da Câmara Superior, discussão sobre juros de mora, de se aplicar a nova redação da súmula 10, revisada em 9/6/22, que limita os juros à Selic. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e, no mérito, nego-lhe provimento, reconhecendo por procedentes acusações relativas a operações realizadas pela autuada com as empresas do TC Engenharia e Chain Engenharia. É com meu voto, submeto meus pares para apreciação, devolvo a palavra. Senhor presidente, vou pedir para editar o voto por erro de formatação em dois itens aí, no 6.4 e 6.5. E também, doutor Marcelo, o último parágrafo lá do voto parece que aplica a Selic, não é? É. Então, eu pus assim, se remanescendo, né? Fiquei na dúvida, ou a gente exclui, né? Não entendi. Você mantém esses itens, não é? Nessa porção. Sim. Então, eu acho que você deve aplicar a Selic. No dispositivo? Porque esses itens são mantidos. A aplicação da Selic, ou melhor, né, a aplicação da súmula 10 é sempre possível, né, em qualquer momento processual, naquele primeiro momento processual em que se julga. Então, eu acho que sem precisar alterar nada, o parágrafo 27, que está coerente com a aplicação, fazer valer a aplicação da Selic tanto no dispositivo quanto na ementa e aí no registro. Eu acho que o certo é ficar como parcialmente provido. Enquanto isso, eu vou seguir aqui com os debates. Doutor Tiago, alguma consideração? Presidente, parabenizo a patrona, também o doutor João Marcelo pelo voto. Concordo também com as suas ponderações aí sobre essa parte dispositiva do voto. Aí eu acho que é isso mesmo, parcial provimento para aplicar a Selic e sem mais considerações. Obrigado. Agradeço. Doutor Samuel, alguma consideração? Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Sem consideração e parabenizando o doutor Marcelo pelo voto. Vou acompanhar. Agradeço. Doutora Adriana? Bom dia a todos. Também parabenizo o doutor Marcelo pelo voto, a doutora Mariana pela sustentação. Eu não tenho nenhuma consideração também.
Agradeço. Eu também vou acompanhar o voto do Dr. João Marcelo. Essa questão, embora ainda discutida nesse tribunal, já está superada pelo menos desde 2019 lá na Câmara Superior. Uma questão que já se firmou o entendimento no sentido do voto do senhor relator, razão pela qual eu entendo por acompanhar. Só aguardando aqui os ajustes. Então, eu vou só compartilhar a tela aqui um minutinho, só para ver se está ok, para a gente ser mais efetivo, né? Então, eu coloquei no dispositivo assim, né? No final, só limitando os juros, né? Aplicados à taxa Selic, nos termos na súmula 10 desse egrégio tribunal. Aí é melhor, já que está no dispositivo, antepôs conheço do recurso ordinário no mérito do Dou-lhe parcial parcial provimento, Sim, verdade. porque aí fica perfeito, reconhecendo a procedência da Uhum, acusação, porém limitando os juros a Selic. uhum. Eu Aí vou você mudar na joga, emenda. aí você joga isso lá Ah, na emenda. tá aqui já. Sido parcialmente provido. Provido, limitando os Uhum. juros, perfeito. Então, eu vou fazer essa. Perfeito. Tudo bem, doutor? Beleza, tá Tá. certo. Aí pode registrar também dessa forma. Mas... voltar. Ainda não apareceu predição, doutorito. Quer ver? Deixa eu... Ah, tá, desculpa. Eu achei que eu tinha habilitado. Ah, Agora agora vai foi. aparecer. Agora foi sim. Perfeito. Então, conhecido, parcialmente provido, correto? E eu vou Exato. editar relato. Essa formatação aqui. Tá, tentei, né? Editar relato, conhecido junto, né? Registrar. Doutor João Marcelo, Hum, só um ajustezinho hum. na, na, no dispositivo. Acabou faltando que apagasse o Neguli. Dou-lhe, né? Ficou as duas Eu vi. palavras. Eu vou fazer mais um, desculpa, viu? Já habilitei só apagar Às esse vezes, Neguli. em cima da hora é difícil, hein? Tranquilo. Vamos lá. Apenas mérito dou-lhe. Perfeito. Parcial provimento. Acho que é só isso, né, doutorita? Dou-lhe Só. parcial provimento. Deixa eu ver Só. na ementa se não restou nada. Eu vi lá, não. Não, então Não. beleza. Então beleza. Registrar. Feito. Obrigado. Obrigado. Tranquilo. Desculpa o erro aí, Não, a falha. apareceu aqui. Então eu encerro os debates e passo a verificação do quórum. Todos confirmaram em votação.
Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário, deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros. Foi assim que votado. Agradeço a doutora Mariana pelo comparecimento. Obrigado, doutora. Agradeço a todos. Muito Obrigado. obrigada. Encerra aqui o julgamento. Passemos, então, ao próximo processo da pauta com pedido de sustentação oral. Auto de infração 408, 882, Sanofi Aventis Farmacêutica Limitada, minha relatoria. Dr. Gabriel encontra-se presente para a sustentação oral. E então eu me permito aqui já antecipar com relação à leitura, contextualização da acusação. São 4 infrações relativas à falta de escrituração das notas fiscais de entrada em operações tributadas, infração 1.1, e operações não tributadas, item 1.2, falta de pagamento do ICMS por não escrituração de notas fiscais de saída em operações tributadas, esse é o item 3, e falta de escrituração de notas fiscais de saída em operações não tributadas, esse é o item 4. Houve uma primeira decisão, deixa eu só olhar em que momento, tá. Em primeira instância, houve decisão cancelando parcialmente, aliás, cancelando integralmente os itens 3 e 4. Tá? A representação fiscal, por 2 vezes, ela converteu o julgamento em diligência para que o FRE se manifestasse sobre os itens cancelados, seguindo de manifestação do autor do feito. Da decisão que cancelou parcialmente o auto de infração, houve a interposição de recurso de ofício, com parecer da representação fiscal, pugnando por seu parcial provimento. Ainda foi interposto o recurso ordinário, e esse processo foi distribuído à 9ª Câmara Julgadora, relatoria Dr. Silvio Ryoki Tionaga, que decidiu por conhecer e prover o recurso ordinário para anular a decisão a qual com o retorno do processo para novo julgamento. Houve um pedido de retificação de julgado do contribuinte que não foi conhecido e devolvido à instância a qual foi proferida uma nova decisão, convertendo o julgamento de diligência para que o autor do feito se manifestasse sobre as provas juntadas na defesa. Houve essa manifestação do autor do feito e, retornando o processo para a unidade de julgamento, foi proferida a decisão cancelando integralmente o item 3 e cancelando parcialmente o item 4. Dessa decisão foi interposto recurso de ofício, pugnando pelo seu desprovimento dessa vez, e também foi interposto novo recurso ordinário, pugnando pelo seu integral provimento. Essa questão é importante porque é uma linha de defesa da recorrida e recorrente, né? Então, acho que esse é o suficiente como relatório. Passo então a palavra ao Dr. Gabriel. Bom dia, doutor. A palavra é sua. Obrigado, senhor presidente relator. Bom dia, julgadores, representante fiscal e demais patronos aqui presentes. Seguindo a sugestão aqui do senhor presidente, tentarei ser breve, mas quero pontuar algumas coisas aqui que eu acho bastante importante até para contextualizar um pouco a discussão, né? Composto pelo senhor presidente são 4 acusações. Item 1, que é multa pela não escrituração de notas fiscais de entrada em operações tributadas. Item 2, não escrituração também notas fiscais de entrada, porém de operações não tributadas. Item 3, falta de pagamento de ICMS em torno de R$16 mil por não escrituração de notas fiscais de saída tributada. Item 4, que é falta de escrituração de notas fiscais de saída não tributada. Como posto pelo senhor relator, o caso já teve algumas idas e vindas, e agora a última decisão, hora recorrida, foi no sentido de manter integralmente os itens 1 e 2, parcialmente o item 4 e cancelar integralmente o item 3. Então, objeto do recurso ordinário aqui é o item 1 e 2, a parcela remanescente do item 4. Quanto à parcela cancelada do auto de infração, parcela do item 4, integral item 3, também a aplicação da súmula TIT 10 revisada, objeto do recurso de ofício. O primeiro ponto que eu trago aqui é uma nulidade parcial da decisão recorrida. Isso porque, no começo, a primeira decisão da DTJ, como
relatado aqui, cancelou integralmente os itens 3 e 4. Manteve integralmente os itens 1 e 2. Portanto, o que foi recorrido pela empresa? O que foi matéria de recurso ordinário? Apenas os itens 1 e 2, porque é justamente parcela prejudicial à empresa. E nisso se suscitou, além do próprio mérito, uma nulidade parcial daquela decisão de primeira instância por falta de análise de alguns argumentos pertinentes aos itens 1 e 2. Nisso, a nona Câmara julgadora deste Tribunal de Impostos e Taxas deu provimento ao recurso ordinário, determinando a anulação da decisão ou retorno para análise desses argumentos. E aqui, evidentemente, até pela matéria recorrida do recurso ordinário, que foi dado provimento pelo princípio da vedação e reformatio impégios, tal provimento, por óbvio, ele só diz respeito justamente aos itens 1 e 2. Contudo, aqui, ao retornar o processo para a primeira instância, ela acabou analisando novamente os itens 3 e 4. Quanto ao item 3, manteve cancelamento, então aqui não há prejuízo, porém, em relação ao item 4, ele manteve parcialmente a acusação fiscal, prejudicando o contribuinte, matéria que não foi determinada essa análise. Portanto, aqui, já se pede a nulidade parcial da decisão na parcela aqui que manteve o item 4 da acusação fiscal. Quanto à matéria de fundo, em relação aqui ao recurso ordinário, itens 1, 2 e 4, a parcela remanescente do item 4, todos são falta de escrituração. São infrações formais, não houve falta de pagamento do imposto, o item 1 e 2 diz respeito a entradas, e o item 4, as saídas não tributadas. Quanto aos itens 1 e 2, desde a fiscalização, quando indagada pela autoridade fiscal por que da não escrituração daquelas notas de entrada, a recorrente analisou sua escrituração e verificou que houve um erro de sistema. É aqui um erro de sistema em que houve a prestação de informações consolidadas de forma totalizada na GIA, porém não na EFD, e ficou esse descompasso. Contudo, esse descompasso de forma alguma impactou aqui na apuração de tributos. Novamente, itens 1 e 2 diz respeito à entrada, em relação às entradas não tributadas, nem crédito geraria, então, de fato, nem algum impacto de apuração haveria. Em relação às entradas tributadas, quando muito, teria aqui créditos a serem reconhecidos em favor da recorrente, que não foram, então a não escrituração, na verdade, acabou a prejudicando. Em relação ao item 4, a não escrituração de saídas de operações não tributadas, por não serem tributadas, também não haverá impacto aqui de pagamento de tributo. Portanto, não houve qualquer prejuízo ao erário e também não prejudicou a fiscalização, uma vez que ela, de fato, ela conseguiu identificar aqui a falta de pagamento, a falta de escrituração sem a necessidade de maior diligência, apenas olhando a escrituração da recorrente. Portanto, aqui, de fato, foi um verdadeiro erro. A recorrente sempre agiu de boa fé, tanto que não há qualquer acusação de má fé aqui. Quando indagada, verificou o seu erro, tanto que as folhas 155A, sua resposta de intimação apresentar no curso da fiscalização, esclarece o ocorrido e até pede para retificar a EFD, justamente para sanar esse vício meramente formal. Porém, isso acabou sendo ignorado pela fiscalização. E aqui temos o problema, justamente uma autuação com penas extremamente graves, quando não há qualquer prejuízo ao erário ou prejuízo aos trabalhos fiscais, ferindo aqui os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Eu digo isso para além de simplesmente argumentos principiológicos. Uma série de regras objetivas aqui na legislação paulista determina a aplicação desses princípios justamente para afastar esse tipo de penalidade. Por exemplo, quando vai na Lei Complementar 939, Código de Garantia dos Contribuintes, artigos 5º e 8º, trata a possibilidade de retificação de obrigação acessória mediante autorização do fisco, também determina a observância da razoabilidade e eficiência. O artigo 72 da Lei 6374 dispensa a lavratura do auto infração em observância da eficiência e da razoabilidade. E também a instrução CAT 10 de 68 também não foi revogada e dispensa a lavratura de infração quando não há falta de pagamento de tributo, justamente como ocorre aqui. E também ainda uma outra regra já mais recente, que é a legislação do programa nos conformes, programa de conformidade, que traz como um espírito moderno de uma relação de cooperação de fisco-contribuinte o incentivo à autorregularização mediante notificação do fisco, justamente nesses casos, para evitar a aplicação de multas quando é uma infração meramente formal.
O fisco identificou aqui e podia, de fato, ter autorizado a recorrente a retificar suas obrigações, porém, não fez. E nisso, manter uma multa nesse patamar justamente acaba indo contra todo esse esforço de modernização na relação fisco-contribuinte preconizada pelo programa Nos Conformes. Sendo aqui, entende a recorrente que não faz sentido manter penas tão gravosas e ainda com ares confiscatórios quando há aqui meramente um erro formal sem supressão do tributo. Portanto, pede-se o cancelamento integral dessas penalidades. Mas ainda assim, há a possibilidade aqui objetiva de relevação ainda da redução na multa pelo artigo 527-A do regulamento, uma vez que é pacífico aqui na jurisprudência Tribunal de Impostos e Taxas que a condição para aplicação é justamente haver boa-fé e ausência de falta de pagamento de tributo. Aqui é justamente o caso. Não houve má-fé, não há qualquer acusação nessa linha, o contribuinte agiu de forma transparente durante a fiscalização e são multas regulamentares, que não implicam falta de pagamento de tributo. Quanto ao porte econômico ou eventual histórico fiscal suscitado pela representação fiscal, já é sabido aqui, pela jurisprudência desse Tribunal de Impostos e Taxas, que não impede a aplicação do 527-A do regulamento CMS. São apenas fatores a nortearem a dosimetria da pena. Portanto, pede-se aqui, subsidiariamente, a aplicação do artigo 527-A do regulamento. E, por fim, quando o recurso de ofício, só apenas pontuando, indo mais para o final aqui da minha sustentação oral, quanto ao cancelamento do item 3 e a parcela cancelada do item 4, a representação fiscal não apresenta qualquer insurgência, de fato, até o seu parecer concorda com essa redução, uma vez que restou comprovada a escrituração das notas nos respectivos itens. E em relação ao súmula TIT 10, revisado para limitação do juros Selic, por ser uma matéria simulada, também não pode ser revista. Então, aqui pede-se também procedência do recurso de ofício. Essas são as considerações que eu tenho e fico à disposição aqui para quaisquer dúvidas. Obrigado. Agradeço, doutor Gabriel. Obrigado pela sustentação oral. E passo, então, à leitura do voto. Há, como dito, um recurso de ofício, haja vista que o julgador ACO, em decisão fundamentada, ele julgou parcialmente procedente o auto de infração, cancelando o item 3 integralmente e parcialmente o item 4. Correta a decisão ACO, digo que por eficiência e celeridade não há controvérsia a ser dirimida, eis que a representação fiscal, no seu parecer de recurso de ofício, conclui pelo acerto da decisão recorrida, que por sua vez acolheu as reduções propostas pelo próprio autor do feito quando do cumprimento da diligência. Assim, repita-se que para o cancelamento integral do item 3 e cancelamento parcial do item 4, há explícita concordância tanto do autor do feito, quanto da representação fiscal, quanto à diminuição do crédito tributário, não havendo qualquer razão fática ou jurídica para a revisão dessa decisão nesse ponto, né? Então, estou opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de ofício. Quanto ao recurso ordinário, remanescem em julgamento os itens 1 e 2, que são relativos à falta de escrituração de notas fiscais de entrada, operações tributadas e não tributadas, e a parcela remanescente do item 4, relativa à falta de escrituração de notas fiscais de saída em operações não sujeitas ao pagamento do tributo. Em preliminar, alega a recorrente que a decisão pretérita da 9ª Câmara Julgadora foi julgado prejudicado o recurso de ofício interposto em face dos itens 3 e 4, significa dizer, nesse cenário, que a revisão do julgamento dos itens 3 e 4 restou postergada, uma vez que os autos do processo deveriam retornar ao julgador monocrático para nova decisão relacionada aos itens 1 e 2, defende que isso porque, evidentemente, tendo sido proferida nova decisão de primeira instância com manutenção parcial da cobrança objeto do item 3, está diante evidente reformácio em pechos. Eu digo sem razão a recorrente, ao dispor que o julgador ultrapassou os limites do dispositivo do acordo que deu parcial provimento ao recurso ordinário para decretar a nulidade única exclusivamente de parte da decisão que manteve a exigência fiscal relacionada aos itens 1 e 2. Digo eu que a primeira decisão de folhas 1587 e 1592 foi anulada pela 9ª Câmara Julgadora, de modo que toda fundamentação empregada contra ou a favor do contribuinte restou prejudicada em razão do acordo que a anulou integralmente. Não houve retorno para complemento de julgado ou nada do tipo, foi anulação da decisão. Ao dispor a adesão colegiada pretérita no sentido de que resta prejudicado o julgamento do recurso de ofício,
o faz no sentido de que, se uma nova decisão será proferida pela unidade de julgamento, não se haveria falar em julgamento do recurso de ofício ou mesmo de sobrestá-lo. Também não se haverá falar em reformatio in pesi, ao passo que a primeira decisão ocorre, quando anulada, deixou de existir no plano jurídico, não havendo cogitar-se prejuízo de quem recorreu. A revisão do julgamento dos itens 3 e 4 dá-se, pois, em face da última decisão proferida pela unidade de julgamento, de folhas 1800 e 1824, a única que subsiste no mundo jurídico, não havendo se falar de que a decisão recorrida ultrapassou os limites do dispositivo do acórdão, como faz crer a recorrente. Não há, portanto, qualquer nulidade da decisão recorrida. No mérito, em relação aos itens 1 e 2, admite a recorrente que, durante o procedimento de fiscalização, informou que, em razão de problemas sistêmicos, algumas notas fiscais constantes da GIA, transmitidas à Secretaria da Fazenda, não foram transportados para a EFD. Em outras palavras, confessa cometimento infracional, tornando-o incontroverso. Argumento que solicitou à autoridade administrativa que fosse permitida a retificação de sua escrita fiscal, evitando assim a instauração do contencioso administrativo. Pois bem, a alegação de boa-fé, sublinhada pela recorrente às folhas 1856, indicando sua colaboração com a autoridade fiscal em sede de fiscalização, quando, portanto, já não havia mais espontaneidade, é irrelevante para a pretendida desconfiguração infracional, ao passo que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente ou do responsável da efetividade, natureza e extensão dos seus atos, artigo 136 do CTN. A autoridade fiscal, em sendo identificado o cometimento infracional, compete promover o lançamento de ofício, não se cogitando autorizar obrigatoriamente a retificação da escrita fiscal do contribuinte, a ponto que os fatos geradores da obrigação acessória remetem ao ano de 2014, sendo que a fiscalização foi iniciada no final de 2017. Em se tratando de erro sistêmico, esperava-se que a recorrente, antes do início dos trabalhos fiscais, identificasse tais problemas escriturais em patamares milionários. Ainda que a portaria CAT 10 de 68 dispusesse que o auto de infração poderá deixar de ser lavrado, anote que o verbo poderá indica mera possibilidade, sem qualquer viés cogente, não competindo a adjudicância desse órgão julgador imiscuir-se na competência privativa do agente fiscal de renda, auditor fiscal da Receita Estadual, no que concerne a lavratura ou não do auto de infração. Assim, nada obstante as disposições da portaria CAT 1068 e artigo 72, parágrafo 2º da Lei 6374, a conclusão acerca da lavratura ou não do AIM compete exclusivamente à autoridade fiscal. Em tempo, a decisão citada pela recorrente, nó de fração 4007-428, foi reformada por decisão unânime da Câmara Superior, dispondo o voto da doutora Maria do Rosário, que não há respaldo para a sustentação de que ocorreu um mero descumprimento de obrigações acessórias, devendo ser afastada a aplicação da portaria CAT 1068, bem como as alegações de que não houve prejuízo ao erário público, portanto, conheço do recurso da Fazenda e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e restabelecer o auto, o AIM exordial. Foi assim que a Câmara Superior entendeu, da mesma forma que estou entendendo, em suma, opino por manter os itens 1 e 2. Quanto ao pleito de aplicação do 527A, penso que, ainda que fosse observado o preenchimento de requisitos objetivos previstos no caput para aproveitamento da redução pleiteada, a disposição normativa, do artigo 527A, é claro ao dispor que a multa poderá ser reduzida ou relevada por órgão julgador administrativo, ou seja, sem natureza imperativa. Particularmente, para o caso concreto, entendo que o valor das operações não submetidas à escrituração nos itens 1, 2 e 4, alcançando só nas entradas não escrituradas, somando-se os itens 1 e 2, quase 50 milhões em operação, não justifica qualquer benesse por esse órgão judicante, razão pela qual entendo pelo não cabimento da redução ou relevação. De mais a mais, registre que os antecedentes fiscais mencionados pela ilustre representação às folhas 1899 e 1900 desautorizam, ou no mínimo, desaconselha a redução da penalidade, frisando-se a diretoria de representação fiscal que verifica-se a existência de 20 lançamentos de ofício contra ela lavrados, sendo que os autos de infrações tais e tais também foram lavrados por falta de escrituração de documentos fiscais de entrada relativos a operações tributadas ou não tributadas.
Há, portanto, reiterada conduta nesse sentido. Em suma, desde aplicar a redução prevista no 527A. Quanto à alegação de caráter confiscatório da penalidade, cito aqui o artigo 28 da 3457 como um óbice legal ao enfrentamento dessa questão. Quanto à descabida atualização da base de cálculo da multa, cito a súmula 13, de aplicação cogente aqui por esses órgãos de julgamento. E quanto à porção remanescente do item 4, registro que meritoriamente nada é alegado, de modo que tal item na parcela remanescente deve ser mantido. Quanto aos juros limitados à Selic, entendo aplicáveis e estou conhecendo o recurso de ofício, portanto, negando-lhe provimento, conhecendo o recurso ordinário e dando-lhe parcial provimento apenas para determinar a redução dos juros à taxa Selic. Foi assim que votado. O voto está já no sistema, em debates. Doutor Tiago, alguma consideração? Parabenizo pelo voto, presidente, parabenizo o patrono também. Apenas contra essa questão da redução da multa, que é algo que a gente ainda não tratou nesse semestre, né? Eu sempre gosto de ressaltar que, quando é infração formal, lá no início o contribuinte já pode pagar 15% do valor, né? Um desconto de 85% quando ele confessa e paga dentro dos 15 dias, né? Então, justamente a gente não ter que ter essa discussão aqui no âmbito do TIT, né? Então, eu entendo acertada a decisão por privilegiar, né, essa benesse que é dada para o contribuinte já de partida no processo. No mais, sem considerações, presidente. Obrigado. Agradeço, doutor Tiago. Doutor Samuel, alguma consideração? Sem consideração, presidente, cumprimento pelo voto. Vou acompanhar. Agradeço, doutor João Marcelo. Sem considerações, parabenizo pelo voto e pela sustentação oral do doutor Gabriel também. Agradeço, doutora Adriana. Em consideração, parabéns pelo voto, doutor Ítalo, foi bem assim, explicativo. O doutor Tiago fez uma observação importante, que a gente realmente tem essa questão administrativa de cobrança, né, e essa facilidade aí na questão dos pagamentos, até uma legislação recente em termos de facilidade, então isso acaba que é para ajudar nessa questão. E parabenizo o doutor Gabriel aí pelas suas informações. Obrigada. Obrigado. Feitas as considerações, então eu encerro os debates e passo a verificação do quórum. Todos confirmaram em votação. Todos votaram? Encerro a votação. Prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso de ofício, nega provimento, conhece do recurso ordinário, dá-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros à Selic. Foi assim que votado. Agradeço ao doutor Gabriel pela presença, pela sustentação oral. Tenha um bom dia, doutor. Obrigado, tenha um bom dia. Obrigado. Encerro aqui o julgamento. Auto de infração 4.134.874, Aperam Inox Serviços Brasil, relatoria do Dr. João Marcelo. Dr. Pedro encontra-se presente. Dr. Pedro, o doutor pretende sustentar? Não, presidente. Bom dia, Bom primeiramente. dia. Esse caso é só um pedido de retificação de julgado da própria apresentação fiscal, inclusive nós peticionamos concordando, é uma questão de ajuste no dispositivo do voto, então apenas acompanhar a sessão mesmo, não da Tá empresa. bom, tá bom. Perfeito. Obrigado. Eu até registrei, inclusive, a presença do doutor, tá bom? Obrigado. Dr. João Marcelo, coisa simples, né? Pode ficar à vontade. Eu vou... Precisa... já está aberto Fazer aí o para registro. registro. Isso, por Só um favor. segundinho.
É só eu aqui vou tomar cuidado aqui para fazer direitinho, doutorita. Eu vou até compartilhar a tela para não repetir o erro, né? É simples, mas é um erro técnico aqui. Eu vou compartilhar aqui o registro. Então, vamos lá. No pedido de retificação de julgado, conhecido integralmente e provido, certo? No recurso Certo. ordinário, ele é conhecido, deixa eu só ver aqui, E parcialmente provido, né? Para a parcialmente questão da Selic, né? Isso, parcialmente, exatamente, só para isso. E o recurso de ofício foi conhecido integralmente. Deixa eu ver. Conhecido integralmente e provido. Provido. O estabelecimento Tá certo, de um né? item lá. Isso. Vamos ver se está certo agora, porque senão vai voltar de novo. Vamos ver. Então ficou assim: pedido de retificação de julgado conhecido, provido, o recurso ordinário conhecido, julgamento de mérito provido e é isso, né? E o de ofício, perfeito. Então eu vou gravar. É que tem um Ok. que é parcialmente, né? Não é isso? É o ordinário. É o ordinário parcialmente provido, doutor Márcio. Ah, então peraí. Volta lá, doutor. Falei? É. Já cliquei. Não, tá. Eu habilitei. Só clicar de novo aí. É? É. Ah, sim. Senão a gente repete o mesmo erro aqui. O conhecimento que é integral Parcialmente provido, né? Isso. Esse aqui, né? O ordinário, parcialmente provido. Perfeito. Agora sim, né? Isso. Ok, então pronto. Então esse é um caso bem simples, né, doutor Ítalo? Vou até fazer já a leitura do relatório do voto, que é o junto. Tá bom. Perfeito. Então, deixa eu só ver se ficou mesmo. É isso aí. Você vê, consegui uma certa formatação aqui. Estava com medo disso. Mas, enfim. Trata-se de pedido de retificação de julgado, PRJ, as folhas tais e cópias folhas tais, ofertado pela ilustre representação fiscal em face da decisão de segunda instância, as folhas, que as folhas 108 fez constar a ementa. ICMS, deixou de pagar o ICMS por emissão de escritura e escrituração no registro de saída de SUFD das notas fiscais eletrônicas referentes a operações tributadas como não tributadas. Consta discriminado como natureza das operações nestas NFEs o retorno de mercadorias recebidas para industrialização e não aplicadas no referido processo FAP 6.903, crédito indevido por meio de escrituração no registro de entrada de sua escrituração fiscal digital FD. De notas fiscais eletrônicas, NFEs referentes a operações de entradas de amostras grátis, sendo que as mesmas são isentas. Acreditou-se indevidamente ICMS, nota fiscal eletrônica NFE número 289.142, referente a uma operação de devolução de venda. Mercadorias não foram recebidas pelo destinatário e retornaram à empresa, apresentando apenas a NFE 288631, referente à venda, não comprovando a origem do crédito. Emissão de notas fiscais eletrônicas NFE sem as correspondentes entradas de mercadoria no estabelecimento. Nova redação da súmula 10 de Segredo Tribunal. Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido. Recurso de ofício conhecido e provido. Grifos nossos. E as folhas 813, 34, por todo exposto, conheço do recurso ordinário para no mérito dar-lhe parcial provimento para aplicação da nova redação da súmula 10 de Segredo Tribunal, conheço do recurso de ofício para no mérito dar-lhe provimento, restabelecendo o item 3, grifos nossos. Todavia, as folhas 814, registrou-se que recurso ordinário, conhecido integralmente e não provido, recurso de ofício, conhecido integralmente, provido. Voto do juiz relator Isabel Cristina Omil Luciano, presidente, recurso ordinário conhecido integralmente não provido e recurso de ofício conhecido integralmente provido. Juízes que acompanharam o voto foi o doutor Rogério Hideaki Nomura, Odilo Sossolotti e Rubem de Oliveira Neves. Verificou a ilustre representação fiscal, as folhas 877, acertadamente, que tanto pela ementa quanto pelos fundamentos e dispositivo, que o resultado do julgamento foi pelo parcial provimento do recurso ordinário, e que, erroneamente, no quadro decisão da Câmara, constou a informação de que o recurso teria sido não provido, devendo, consequentemente, ser retificada a decisão e republicado o resultado do julgamento, constando como recurso ordinário conhecido integralmente e parcialmente provido. As folhas 894 manifestou-se o contribuinte concordando com o PRJ, conforme apresentado pela ilustre representação fiscal.
Verificado erro de fato no registro do voto, o mesmo deve ser saneado. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do presente recurso e no mérito dou-lhe provimento para que o registro do voto condutor de folhas 808 e 813, que constou as folhas 814 como recurso ordinário, conhecido integralmente não proviso, seja registrado como recurso ordinário, conhecido integralmente, parcialmente provido, nos termos da ementa, fundamentos e dispositivo. É como eu voto, submeto meus pares para apreciação. Perfeito, doutor Marcelo. Inclusive, o registro aqui está agora espelhando o voto original. Doutor Tiago, tudo certo, né? Só na parte dispositiva, assim, não sei se é muita preciosismo, seria conheço do presente PRJ, né? Não do recurso. Faz sentido, doutor? Não sei, também sim. Tudo Acho que mesmo. faz, sim. Acho que faz. Não, a Até... gente ajusta. Posso ajustar já? Pode. É melhor. Eu realmente fiquei até na dúvida se deveria expor ou analisar o original, mas eu acho que não, né? Não, pode só substituir recurso Tá. como PJ, só. Presente. Doutor Samuel, tudo certo? Sem comentários, presidente. Parabenizando o doutor Marcelo. Esse é um voto bem simples, né? Eu não tinha nem... Estava aqui na fila no meio de mais um montão aqui. Aí eu falei, meu Deus, aqui bem simples essa questão aqui. Doutora Adriana, alguma consideração? Não, nenhuma consideração. Parabéns pelo voto, tudo certinho. Obrigada. Perfeito. É que estava um barulho aqui, eu estava tentando não abrir a câmera no maior barulho, gente, desculpe, viu? Tranquila. Já consta aqui, doutor Marcelo, o áudio está desligado. Feita a edição, doutor Tiago, doutorita, veja se está ok agora. Tá, conheço do presente PRJ e no mérito dou-lhe provimento. Perfeito. É isso, né, Tiago? Beleza. Pedido de retificação julgado conhecido e provido, recurso ordinário conhecido e parcialmente provido, recurso de ofício conhecido e provido, de modo a espelhar o que foi decidido anteriormente. Encerro aqui os debates e passo à verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação. Doutor Pedro, os ajustes foram feitos, agora é com a superior. Agradeço a presença, doutor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. Encerro aqui o julgamento. Passo ao último processo da pauta, não há sustentação oral. Auto de infração 4.147.814, Medicamental Distribuidora Limitada, relatoria Dr. Samuel Riema. É um recurso de ofício, sem sustentação oral. Fica à vontade, Dr. Samuel. Obrigado, presidente. Eu estou convertendo esse julgamento em diligência porque é um caso... não é comum a gente ver essa situação aqui no tribunal. Embora as acusações, sim, são de falta de pagamento de CM próprio e ICMS-ST, mas eles são, e eu digo que não é habitual porque o auto ele é decorrente de uma denúncia espontânea ofertada pela autuada, onde o fisco faz um contraponto e detecta que, no entender do fisco, o cálculo apresentado pela autuada estaria equivocado. A autuada não concorda, não atende o pedido de pagamento do imposto, e aí vem a lavratura do auto. Então, tem uma série de enfrentamentos, de alegações, inclusive com relação à decadência, mas tem uma questão que foi trazida pela autuada, que ela cita a ocorrência, o surgimento de um fato novo, traz uma petição, que é a última peça do processo, onde ela noticia a obtenção de uma decisão judicial que lhe favorece
e que impede a Fazenda Estadual de cobrar ICMS próprio, ICMS-ST, sob o fundamento de que o artigo 426A é inconstitucional nos termos do tema do STF, o tema 456. Então, por entender que esse é um tema relevante, que pode tocar e solucionar aqui o deslinde do feito, eu estou propondo a conversão de julgamento em diligência para que a representação fiscal se manifeste. Não há essa manifestação, não foi dada a oportunidade. Então, eu entendo que ela é necessária para evitar eventual vício na decisão. Então, portanto, é a conversão de julgamento em diligência para que a representação fiscal se manifeste sobre essa petição que noticia o fato novo. Como voto, presidente, fico à disposição. Perfeito, doutor Samuel. De fato, essa petição ela foi juntada um pouco antes, inclusive, da própria distribuição. Todos os dados processuais já tinham sido realizados. É fato novo mesmo, afinal de contas, independente do trâmite processual, a relevância da questão é que esse processo transitou em julgado. Então, não sei se pertine ao caso ou não, mas, enfim, transitou em julgado. Então, é algo importantíssimo. Doutor Samuel? Em nenhum momento, salvo engano, foi dito pela autuada a existência dessa discussão judicial, né, talvez por uma estratégia processual. Provavelmente. E a questão do 426A também é fato aqui contraditado, né? Assim, ele não é incontroverso, ele não pela leitura não fica tão evidente que o AIM tem fundamento no 426A, porque os impostos estão sendo exigidos da autuada, que é a destinatária das operações praticadas por 2 fornecedores que, segundo as informações, não teriam liquidado o imposto, e imposto este, sim, relativo ao 426A. Então, assim, há elementos no processo que dão a impressão de que se trata, sim, de imposto com fundamento no 426A, mas eles não estão citados como fundamento do AIM. Mas tem informações suficientes para essa conclusão. Então, acho que é bem relevante e pode, sim, tocar, influenciar a decisão aqui. Doutor Tiago? Concordo, presidente. Estudando aqui para a sessão, a gente vê que esse é um auto que, além dessa, existem outras questões, questões complicadas. Então, acho que a gente vai ter um bom período de análise aí para poder falar sobre isso e tocar nesses pontos e ver como que eles se relacionam. Obrigado, Perfeito. presidente. Obrigado, doutor Samuel. Adeus, doutor Tiago. Doutor João Marcelo? Eu concordo com o pedido de diligência, sim, acho que é um fato novo. Há essa questão da questão judicial aí, que foi bem relatado pelo doutor Samuel, e não há nenhuma discordância, né, da representação fiscal, então não vejo por que não acompanhar o doutor Samuel. Perfeito. Doutora Adriana? Eu também acompanho o doutor Samuel, acho que é importante dessa oportunidade para representação, fato novo e sem maiores considerações. Agradeço. Encerro aqui os debates. Faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto do relator, que converte esse processo em diligência à representação fiscal para restabelecer aí o contraditório. Não há mais processos, encerro aqui a sessão de julgamento no sistema para que seja gerada a ata. Peço aí a gentileza do Jailson, por favor, para encerrar a gravação.